glorifico a Deus que os irmãos têm entendido que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Então, quando nós declaramos o nome dEle, a presença do Espírito, ela manifesta no nosso meio. E quando nós agora vamos, ansiando, não ansiando, mas quando nós vamos andando nesse nível de presença, as outras coisas elas vão perdendo a sua força, entende? Talvez o que mais impacta você ainda seja em algum momento os seus problemas, seja em algum momento as suas preocupações, mas eu quero dizer, quando você começa a aprofundar na experiência da presença de Deus, o impacto que a presença de Deus ela causa em você, quando você se expõe a ela, é muito maior do que qualquer outra coisa. É muito maior que qualquer outra experiência que você pode viver fora, no sentido das coisas dessa terra, seja boa ou seja ruim. Porque a presença de Deus, irmãos, ela manifesta, e quando você vai acessando isso, você vai sendo edificado. Eu quero falar hoje sobre esse aspecto da presença, esse impacto da presença em nós. Eu quero dizer que foi para isso que nós fomos criados. O plano de criação aponta para isso. Eu quero falar com você sobre nós ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E se eu e você hoje, o Espírito nos der revelação disso, nós vamos andar nessas duas perspectivas. Isso aqui é transformador, irmãos, amém? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, aqui está descrito o plano de criação de Deus para mim e para você. Existe, como nós falamos, o plano de redenção, é a base do nosso ensino, a obra de Cristo, a obra da cruz. E quando você crê em Cristo, você é salvo, e a salvação ela não é o final da história, a salvação ela é um início, é o reinício, é como se fosse agora uma correção de rota. Você foi salvo por Jesus Cristo, mas agora há um propósito para se cumprir através da sua vida. Constantemente eu falo para os irmãos, existem pessoas que ensinam que a salvação, ela acontece no final da vida cristã. Então uma pessoa, ela vive a vida cristã dela, se esforçando, fazendo algo para chegar lá no final e ela ser salva. Então ela considera que o propósito de vida dela é ser salva. Mas não, o propósito de vida, para mim e para você, está descrito aqui, nós vamos ler juntos, só que para nós cumprirmos esse propósito, é necessário nós sermos salvos. Então a salvação, ela não é o final, a salvação é o início. Ninguém consegue cumprir o propósito de Deus se não for salvo por Ele. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, amém? Gênesis 1, 26 assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, diga imagem, conforme a nossa semelhança, diga semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, aqui está o propósito, o plano de criação de Deus para a humanidade. E o propósito é o que? É sujeitar e dominar. Você foi formado por Deus para dominar. Você foi formado por Deus para governar. Você não foi criado por Deus para ser governado por algo que não seja Ele próprio. Você foi criado, você foi formado por Deus, está aqui escrito na palavra de Deus, para você dominar. Você foi gerado, você foi formado para ser governado por Deus, mas debaixo desse governo de Deus agora você vai dominar sobre as coisas. O texto é muito claro, ele não diz dominar sobre as pessoas, ele está dizendo dominar sobre a terra, sobre as circunstâncias, sobre as situações. Quando eu e você temos revelação disso, a enfermidade, a ansiedade, a depressão, ela não pode dominar sobre nós. Por quê? Porque eu não fui criado para ser dominado por nada, eu fui criado para ser governado por Deus e dominar sobre todas as coisas. As preocupações não podem dominar você, porque você não foi criado para ser dominado pelas preocupações.
O dinheiro, a situação financeira não pode dominar você, porque você foi criado para dominar sobre o dinheiro. Está entendendo aqui, irmãos, que é uma questão de revelação de propósito? Pastor, mas como essa área financeira mexe comigo? Ela mexia, mas hoje o Senhor vai te trazer uma revelação. Pastor, como as enfermidades me deixam desmotivados? Como as enfermidades, elas agora me abalam demais. Sim, mas até hoje você vai ter revelação que a enfermidade, ela não tem poder sobre você. Nós acabamos de cantar, a morte Ele venceu. A morte, a pessoa tem medo de morte, ela tem medo de morrer. Não estou aqui incentivando você a morrer, mas a vida daquele que creu em Cristo, ela é eterna. A morte não tem poder sobre mim, sobre você, porque o Espírito dele está em mim, o Espírito dele é eterno. Então olha só o que está dizendo, que todas as coisas, elas vão cooperar para esse bem. Não é para o seu bem, não, é que eu acho que isso é bom, então isso vai acontecer para o meu bem, não. Todas as coisas vão acontecer para o bem do propósito. E qual é o propósito? Eu ser a semelhança de Jesus. E a forma de Jesus, irmãos, ela é muito simples, ela não é complicada. É a cruz. A cruz é a forma. A cruz. E agora, olha só, preste atenção, o que Deus vai fazer? Deus vai usar, Ele vai permitir, promover e provocar circunstâncias para que você seja feito à imagem dele. Pastor, mas eu não vou suportar. Aqui está a chave da noite. Você não deve suportar. Você não deve fazer nada para ser transformado à imagem dele. Porque se você fizer, você vai atrapalhar. Porque Deus, Ele criou você. Você crê que Deus criou você, amém? Você que Ele que formou você? Então é Ele que vai transformar você. Imagina eu, Mateus Fernandes, vou querer fazer algo que Deus fez. Vou querer entrar no trabalho de Deus. É muita audácia minha, né? É assim que é o mundo. É assim que as pessoas do mundo. É assim que é a pregação do mundo. Então eles dizem o quê? Que você tem que ser a sua melhor versão, não é assim? Você tem que ser, seja a sua melhor versão. Ame as pessoas. Faça não sei o quê. E aquele outro. Sirva, ame. Faça isso, faça aquele outro. E você, não, eu vou fazer minha melhor versão hoje. Aí você vai ver essa melhor versão, ela é horrível. Bah, mas a minha melhor versão está ruim. Imagina a minha pior versão, então. Olha para mim. Não é esse o propósito de Deus, não é você ser a sua melhor versão. Não, esqueça. Isso não é bíblico, não está aqui. Você não deve ser a sua melhor versão. Você deve ser a semelhança do Filho. Ele que é o padrão. É Ele que é o modelo, não é você. Não existe nada em nós que seja bom. O apóstolo Paulo diz isso: não existe nada de bom em mim. Eu e você não temos nada de bom. O que nós temos é o que o próprio Deus colocou dentro de nós, o Espírito Santo. E agora esse Espírito, que é a presença de Deus, ele vai movendo dentro de mim e de você. E à medida que nós olhamos para quem? Para o próprio Cristo, para o próprio Filho, porque Ele é o modelo. Eu e você somos transformados não por fazer algo. Eu e você somos transformados quando nós contemplamos a Cristo. Nós olhamos para Ele e a presença dEle que está dentro de nós vai moldando o nosso interior. Então não é você tentar não ficar irado. Não se ire, conte até 10. Quando for falar para o marido, tome ou enche a boca de água para não falar. Não vai cuspir água para tudo que é lado. Não se estresse. Elimine todas as pessoas tóxicas da sua vida. Imagina, vai sair desse mundo, não tem? Não é isso? Elimine todas as coisas que impedem você de avançar. Imagina, vai viver sozinha, numa caverna. E lá naquela caverna ela vai brigar com ela mesma. Você já não passou por isso? Você já não brigou com você mesmo? Diz pra mim, já brigou, né? Você, se não chegou, você vai ter que chegar nesse estágio. Porque se você não chegar nesse estágio, você ainda está tentando melhorar. Você tem que chegar no momento, cara, eu não me aguento mais. Eu não me aguento, eu não me suporto. Meu Deus do céu, como é que as pessoas me suportam? Eu não me suporto, não consigo nem ouvir minha voz.
Você não chegou nesse estágio ainda. Você vai chegar. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aí você desiste de tentar ser uma boa pessoa. Você desiste de tentar ser agradável. Você desiste de tentar chamar a atenção das pessoas, porque na verdade você acha que você quer chamar a atenção de Deus. Você quer fazer algo para Deus, você quer ajudar Deus. Eu quero dizer, desista. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser transformados. Eu e você só podemos agora nos expor à presença de Deus. A maneira que nós somos transformados é quando nós nos expomos à presença de Deus. Eu vou falar alguns exemplos rápidos aqui de pessoas na Bíblia. A palavra diz, nós estávamos lendo há pouco tempo, lá em Êxodo, que Moisés então, ele era o líder de Israel. Ele julgava as causas de toda a congregação, de todas as pessoas. Só que Moisés entendia que era necessário o quê? Ser transformado. Era necessário a presença de Deus. Então Moisés tinha algo chamado a tenda de encontro. Ele tinha uma tenda, como se fosse uma barraca, né? Uma barraca, que ele montava essa barraca dele lá fora do acampamento do arraial de todo mundo. E lá ele fazia o quê? Lá ele estava exposto à presença de Deus. A palavra diz que a coluna de fogo, né? A nuvem vinha sobre aquele lugar, e ali era a presença de Deus, e ali Deus tinha comunhão com ele, ali Deus falava com ele, ali Moisés rasgava o seu coração diante de Deus. Ali a presença de Deus vinha e manifestava. Eu e você não seremos a semelhança de Cristo em um evento só. Nós não seremos a semelhança de Cristo por algo que a gente faz, mas nós seremos a semelhança de Cristo quando nós relacionamos com a presença dEle. A única maneira de ser transformado é relacionar. Somente com relacionamento com Deus, com a presença dEle, é que nós vamos nos tornando igual a Ele. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 7. Estamos indo para o final, irmãos. Você foi feita a imagem dEle, está dentro de você. Versículo 1. Aleluia. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Preste atenção agora, isso aqui é para você. Todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O que é isso aqui? Domínio. Ele está dizendo, aonde você colocar a planta dos pés é teu. Por quê? Porque há um domínio sobre você, porque a presença está em você. Olha o que ele diz no 4: o território de vocês irá desde o deserto, o Líbano até o grande rio, o Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Olha só, olha o que é domínio e governo. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como a minha presença estava com Moisés, ela vai estar com você, Josué. Eu não vou deixar você, não vou abandonar você. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi a dar aos pais. Oh, irmãos, isso aqui é imagem. Isso aqui é domínio, isso aqui é governo. Deus está dizendo para mim e para você, aonde você colocar a planta dos seus pés é dado para você. Você domina. Pastor, mas a enfermidade me atribula. Coloca os pés sobre esse território. Eu estou curado. Eu me aproprio. Pastor, na minha casa Satanás tem oprimido a minha casa. Coloque os pés com domínio lá. Aqui não, Satanás, porque eu governo sobre você, porque a presença dele está sobre mim. Pastor, lá no meu trabalho é uma tribulação, parece um inferno aquele lugar. Amanhã você vai chegar lá e vai dizer: Senhor, eu botei os meus pés aqui. E se eu botei os meus pés aqui, a tua presença chegou nesse lugar. A tua presença chegou aqui, eu domino sobre esse lugar, eu vou governar sobre esse lugar. Irmãos, não é natural, é espiritualmente. É uma autoridade espiritual que nós recebemos. Você recebeu, você é a luva, ele está dentro de você, lembra disso. Mas você precisa se apropriar pela fé disso. Eu me aproprio, eu coloco os pés aqui, sobre a sua empresa,
Pastor, minha empresa não está prosperando. Coloque o pé lá, irmãos. Coloque o pé lá e declare: Senhor, eu me aproprio desse território. Eu me aproprio, a tua presença está em mim, o teu Espírito está em mim, Senhor. Para finalizar, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aleluia. E disse-lhes: vão por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Preste atenção agora. Estes sinais, diga assim: estes sinais acompanharão os que creem. Agora nós vamos falar os sinais. Em meu nome expulsarão os demônios. O que é isso? Domínio. Isso aqui é governo. Jesus está dizendo: em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Olha o que ele diz: pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E o mais impactante para mim é isso aqui: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A palavra de Deus diz que aonde você botar os pés, a planta dos pés é seu, amém? Mas Jesus está dizendo: se tu botar a mão também é teu, porque a presença está sobre você. Se você colocar o pé, é seu, é nosso, é do reino. Mas se você colocar a mão também, a presença de Deus que está dentro de você, ela vai manifestar através de você. E aonde a sua mão curar, vai ser transformado. Aonde a sua mão tocar, vai ser curado. Se a sua mão for colocada sobre alguém enfermo, essa pessoa vai ser curada. Por quê? Porque a presença de Deus vai manifestar através de você. Onde você colocar a sua mão, você precisa de crer nisso. Essa é a imagem, é isso que é a imagem. É isso que é a imagem, é fé, é crer, irmãos. É crer naquele que está dentro de você. Colocar a mão. A mão, há poder, entende? Em você, porque a presença está em você. Não é porque você faz, você é obediente, porque você ora, porque você jejua, você vai alguma coisa, não. É porque Ele está dentro de você. Se você colocar a mão lá no seu negócio, ele vai prosperar. Se você colocar a mão sobre o seu filho e abençoar, a bênção de Deus vai vir sobre ele, porque a presença está em você. Consegue entender? Consegue entender? Jesus está dizendo: se impor as mãos vai acontecer. Se colocar as mãos, a presença vai manifestar. Se tiver enfermo, vai ser curado. Se tiver perturbado, vai ser aliviado. Se tiver preso, vai ser liberto. Por quê? Por causa da presença. Mas precisa colocar as mãos, sabia? Está dizendo, se pôr a mão, precisa colocar a mão, precisa colocar o pé, precisa se apropriar, irmãos. Nós estamos numa guerra espiritual, ok? Eu e você fomos enviados do céu aqui para a terra. Você não é daqui. Eu e você estamos aqui para quê? Eu e você estamos aqui para manifestar o reino, para tomarmos posse das trevas, para que as trevas se tornem luz, para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, casamentos restaurados. E essa cidade, esse litoral, perceba o impacto da presença através de mim e de você.